Salve, salve, terráqueos! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Questão de Saúde. Foi criado para a gente falar sobre comportamento, saúde e exercício físico. Estou estreando aqui também, peço que vocês considerem isso, que para mim é um momento muito especial e a gente espera que vocês gostem, porque daí a gente vai virá a fazer vários outros episódios e aí a ideia é essa. E hoje eu tenho um convidado, que é um amigo, que é um aluno, que é o Dr. Saulo Ramalho, que é cardiologista, e a gente vai falar sobre o coração, o exercício físico e temas afins. Eu já vou começar pedindo para que ele se apresente e dizendo muito obrigado por ter vindo, valeu por ter me dado essa força. E aí, Ricardo, tudo jóia? Beleza. Eu que agradeço, me sinto muito honrado pelo convite. Beleza mesmo assim. Então, Ricardo, eu sou cardiologista de formação, né, e tenho uma subformação na parte de arritmologia. Então, eu trato bastante dos pacientes que vão lhe procurar aí para fazer um acompanhamento de educação física. Me explica o que é a arritmologia, então, para a gente se inteirar de como é que é isso aí, a sua formação. A arritmologia, Ricardo, ela é principalmente com os pacientes que sentem algum descompasso no coração, alguma forma de alteração do ritmo cardíaco. Essa alteração ela pode ser com uma frequência mais alta, o que a gente chama de taquicardias, e frequência mais baixa, que são as bradicardias. Mas isso é facilmente assim, percebido pela pessoa ou a pessoa descobre em exame? Porque assim, a gente tem visto recentemente, no desporto, por exemplo, acontecendo a pessoa a ser acometida da arritmia, como as pessoas falam, que depois você pode nos explicar o que é. E aí a pessoa, por um evento, é que vai ser atendida, né? Às vezes um evento até bem perigoso. Mas no dia a dia é fácil a pessoa perceber e dizer, opa, estou precisando de um cardiologista? Então, Ricardo, depende. Em alguns casos, sim. O paciente procura espontaneamente o médico justamente por sintoma. O problema são os casos onde o paciente não tem sintoma. É aquele caso que tem, por exemplo, um caso de morte súbita na família. Ele é um potencial paciente que pode ter algum acometimento cardiológico durante a atividade física. E aí a grande questão é identificar esses pacientes. Então, muito fácil identificar quem tem o sintoma, porque aí a gente faz anamnese, exame físico, pede os exames necessários e a partir daí a gente dá um diagnóstico e uma orientação adequada. Os que não têm nenhum tipo de sintoma, esses devem procurar o médico, no caso, para fazer o acompanhamento e daí eles descobrirem se tem alguma doença, né, alguma arritmia, no caso, que pode levar a um mal súbito, né, que seria alguma morte súbita, ou algum outro desfecho negativo para ele. E, claro, como você comentou aí, eu acho que se referindo a alguns casos que aconteceram já de pacientes que não tinham, ou de atletas, ou até não atletas, que não tinham nenhum problema cardiológico prévio e tiveram morte súbita. Talvez você se refira aos casos que aconteceram. Isso. Esses casos, então, a maioria deles tem algo por trás. Muitos dos casos a gente consegue descobrir antes com alguns tipos de exames específicos. Mas aí, realmente, quem vai participar de alguma atividade física ou ser atleta, é interessante procurar o profissional de saúde para identificar. Sem ser um atleta, uma pessoa que seja a nível profissional ou amador como atleta, é comum o pessoal procurar ou é aquela coisa assim, é tipo você ir para a igreja, você não vai pelo amor, você vai pela dor só quando está sofrendo. Eu pergunto isso porque o homem nordestino, então, não tem hábito de ir ao médico. Só quando o negócio está acontecendo ou quando tem alguém em casa que fala isso. Aí eu fico me perguntando, porque eu não lembro de ter ido a cardiologista, não. Eu acho que se eu fiz alguma coisa que tem relação com isso, eu era garoto e era um tal de eletrocardiograma. E minha avó me levou. Por isso que eu lhe pergunto, poxa, eu sou instruído, tenho um nível superior e não faço isso. Isso é uma realidade? Isso é uma coisa que atrapalha vocês? Que é um problema que vocês lidam diariamente? Sim, aqui no Nordeste, Maceió, claro, tem muito isso. Mulheres procuram os médicos, homens a maioria não procura. Ou quando procuram são estimulados pelas mulheres, né? Levados pelas mulheres. Mas é uma coisa que realmente aqui a gente vê muita frequência. E respondendo a pergunta, a maioria das pessoas sim procuram um cardiologista. Tem muitos pacientes jovens que me procuram ou procuram os cardiologistas para poder fazer esse segmento. Tem uns que são até meio exagerados, a cada 6 meses estão na porta do consultório. Outros que realmente nunca vão, que esses aí é que precisariam pelo menos uma vez ao ano fazer uma visita. Eu acho que a pandemia ela deve ter estimulado as pessoas, a população de uma maneira geral, a procurar especialistas de uma maneira geral, seja cardiologista, seja pneumologista, seja qualquer outra especialidade. Porque eu acho que o pessoal ficou com muito medo de morrer. Acho que isso aconteceu com vocês? Aconteceu. O medo motiva a buscar o médico muito mais precoce do que deveria. Aquele que não teme, ele dificilmente ele vai achar que tem alguma doença ou que vai ter alguma doença e não tem por que ele ir na cabeça dele, né?
mas na realidade precisa. Eu pergunto isso que eu observei. Eu conheço várias pessoas que procuraram cardiologista. Pessoal que é da área do esporte, muita gente que eu conheço ficou preocupado. E a gente teve 2 eventos no ano passado de 2 personagens que vieram a falecer. Não sei dizer se a razão foi essa, mas o pessoal entendia que essa poderia ter sido uma razão. Até correlacionando com Covid ou com vacina, enfim. Mas o pessoal correu. O fato é que o pessoal correu para cardiologista, correu para todo especialista que poderia perceber algum risco e minimizar esses riscos. Isso é um fato. Você pode falar alguma coisa sobre esse tipo de situação? Sim. Essa época da pandemia, realmente, a gente percebeu, principalmente depois desses casos de morte súbita, é que teve um aumento expressivo da procura. Agora, isso é algo sazonal. Essa procura é por alguns meses, depois vai esfriando o processo, as pessoas esquecem e aí reduzem essa procura. Mas, assim, após pós-Covid, uma das coisas que pode acontecer, na verdade, é uma alteração cardiológica chamada de miocardite, que é a inflamação que ocorre no coração, não em todos os casos, só em específicos, e que isso pode até aumentar o risco de algum tipo de arritmia, de morte súbita. E não só isso. Tem alguns quadros vacinais muito raros, que também pode acontecer, principalmente com a vacina da Pfizer, que a gente tem aqui, que ela é um tipo de vacina que ela foi associada a algumas miocardites, mas muito leve, muito assim, 1 a cada 100 mil casos. Então é bem raro acontecer. E os casos, a grande maioria deles não são casos graves, tá? Isso é bom que seja dito, porque ainda hoje a Pfizer, existem 2 vacinas, na verdade, que elas usam o mesmo mecanismo, que é o de RNA mensageiro, que é a Pfizer e a Moderna. A Moderna nós não temos aqui. A que nós temos é a Pfizer. Inclusive, ontem, engraçado isso, eu recebi uma paciente que ela falou que recebeu uma mensagem do Ministério da Saúde falando que se ela tomou a vacina da Pfizer e se ela teve algum sintoma, como dor no peito, febre, palpitações, para que ela procurasse o cardiologista para fazer uma pesquisa de miocardite. Olha que interessante. Agora, eu não recebi essa mensagem. Eu tomei, minha terceira foi Pfizer e eu não recebi nada. Realmente é hoje um tema que é muito polêmico, né? Porque o pessoal fica meio perdido, não sabe associar se era uma doença pré-existente, uma condição pré-existente daquela pessoa, ou se tem relação com a vacina. Isso é uma grande guerra de informações, no meu entender, até de cunho ideológico Sem e político. dúvida. Então, assim, isso é muito confuso. Eu acho que as pesquisas, ao longo dos anos, é que vão responder, até porque a gente sabe que, tudo por muito necessidade, né, as próprias vacinas foram feitas quase que a toque de caixa, porque era aquela coisa. Bicho, vamos pegar tudo aquilo que a gente pode se abraçar e ter esperança, né? Então, Exato. a gente tem que considerar isso daí. Eu estava olhando umas coisas antes de vir falar com você, Saulo, porque, assim, que me chamavam a atenção. E aí eu vi uns dados, né, que é do American College, que diz que o exercício físico, né, eu gosto de usar o termo exercício físico porque eu faço sempre a diferenciação para o público entender. Que atividade física é qualquer coisa que depois que você levanta da cama, que você estava ali no seu metabolismo basal, você começa a fazer. Aquilo produz sua atividade física, mas é uma coisa aleatória. O exercício físico é sistemático. Alguém está ali, direcionou, mesmo que você venha fazer só depois, você está tendo um direcionamento, né, para fazer aquilo ali. Então, o exercício físico, vamos tratar dessa forma assim, ele diminui muito o risco, né, de doenças cardíacas e doenças cardíacas coronárias, que depois eu vou pedir que você faça essa diferença. E outro dado interessante é que, para a gente entender o poder do exercício físico nesse sentido, basta a gente comparar que ele é similar ao fato de você não fumar. Uma pessoa que não fuma, ela tem riscos muito reduzidos em relação à pessoa que fuma. Então, uma pessoa que faz atividade física ou exercício físico tem também essa redução do risco proporcional a bons hábitos, como, por exemplo, não fumar e boas alimentações. Isso me chamou muita atenção, porque isso bate na tecla que eu sempre falo. Exercício físico, em primeiro plano, ele é saúde, e depois pode vir outra coisa. Então, dado isso aí eu vi, poxa, doença cardíaca e doença cardíaca coronariana. Faz essa diferença para a gente entender. Tranquilo. Então, doença cardíaca é qualquer doença que acometa o coração. O coração ele é composto por várias áreas. Tem o pericárdio, que é a membrana que recobre, tem a parte da musculatura, tem as válvulas, tem o sistema de condução. Então, tudo que possa englobar doença no coração é a doença cardíaca. Doença coronariana é justamente a doença que acomete as artérias que nutrem o coração. Então, é a doença coronariana que leva ao infarto. Então, a doença que ela é formada por placas de gordura. Ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo isso. Claro, a falta de atividade física é um dos grandes fatores motivadores para essa doença. E quando essa placa de gordura ela acaba rompendo e agregando plaquetas, gera um infarto. Essa é a grande diferenciação. A coronária seria uma doença só da artéria que nutre o coração. E cardiopatia, em geral, é de qualquer uma das outras áreas. Entendi.
Deixa eu dizer para a galera aqui, assim, que a gente espera que vocês estejam gostando do nosso primeiro episódio. E, assim, é sempre um bate-papo. É sempre um bate-papo. Quem sabe no futuro a gente já pode chegar e dizer assim, próximo episódio vai ser um tema tal, e a gente já pode bolar uma forma de vocês enviarem perguntas. Vai ser muito interessante para a gente. Mas eu vou continuar aqui com dados que vocês vão se assustar. Eu me assustei e vou passar para o Saulo aqui. É o seguinte, aí eu fui atrás dos dados, né? Aí eu consegui os dados, todos norte-americanos, e que diziam assim, desde 1900... as doenças cardíacas são as maiores causas de morte natural nos Estados Unidos. A cada 34 segundos, morre um norte-americano de doença cardíaca. Aproximadamente 1 milhão de óbitos anuais. 4 entre 10 mortes são por doenças cardíacas. 1/3 das mortes são antes dos 75 anos, ou seja, as pessoas são relativamente jovens, né? São consideradas mortes precoces. E 1 em 4 americanos já convivem com doença e 64% tem fatores de risco que devem levá-lo à doença. Ou seja, são dados absurdos. Assim. Eu fiquei impressionado. Esse de a cada 34 segundos morrer um norte-americano por doença cardíaca. É muito assustador. Esses dados, na verdade, são muito próximos dos do Brasil. Claro que as populações são diferentes. A nossa estatística não é tão boa quanto a americana, mas até temos aqui um cronômetro que registra o número de mortes da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia. E é incrível como é assustador esse número, realmente é muito alto. É uma falta de cuidado, na verdade, é uma falta de... Nós não temos ainda, até hoje, né, uma orientação adequada para que todo mundo tenha essa informação de forma fácil. E aqui, esse podcast é uma das coisas que eu acho que vai facilitar um pouco a população. Vai dar uma ajuda nesse sentido. Essa é a ideia. E eu fiquei muito, muito assustado mesmo assim. Caramba, poxa, a cada 34 segundos, se a gente pegar problemas que a gente tem aqui, que a gente diz, morreu de morte provocada por arma de fogo, ou acidente e tal, aqui deve superar. Supera com certeza. A primeira causa de morte, doenças cardiovasculares, infarto, AVC. Impressionante. Eu fiquei assim, muito, muito impressionado com tudo isso daí. Assim. Eu digo, caramba, realmente, para a gente ter ideia de como é o nosso coração e os cuidados que a gente tem que ter, né? Sem dúvida. Então, aí eu fui para curiosidades. Eu digo, rapaz, eu posso procurar. Eu fiquei, sabe assim, eu disse, caramba, eu vou ler. Foi até bom que eu comecei a usar um livro que eu tenho lá em casa que eu não li há um bom tempo. Aí diz assim, que as pesquisas, né, mostram que o câncer é uma doença que mete muito mais medo que doenças do coração. E isso é fato. Isso aí todo mundo nota. Todo mundo tem medo do câncer, né? Muita gente considera que o câncer é algo que não se tem cura. Mas se descobre tarde e tal. Mas assim, o dado diz o seguinte, que se as pessoas pegarem todos os tipos de doenças relacionadas ao coração, e se essas doenças simplesmente se extinguirem, o homem chega a ganhar aproximadamente 7 anos a mais de expectativa de vida. No caso do câncer, se você abolir todos os tipos, você vai ganhar mais ou menos apenas 1 ano. Ou seja, é muito mais determinante para você sobreviver mais tempo, viver mais tempo, não ter doenças cardíacas, do que você ter um câncer. Exato. O que você acha que explica isso aí? É provavelmente assim, a gente sabe que por esse número ser muito alto, por exemplo, do infarto, isso é uma estatística. Tem um certo tipo de infarto que ele oclui completamente a coronária, que o dado é alarmante. 50% de quem tem esse tipo de infarto, que é com obstrução total da coronária, não vai sobreviver. Principalmente no jovem, não vai chegar nem vivo ao hospital. Diferente do câncer, porque temos vários tipos de câncer, né? Às vezes é um câncer de pele, e vários estágios, né? Estágio inicial, estágio com metástases. Então, isso tudo tem... acredito que a estatística levou em consideração todos os tipos de câncer. E no infarto é um pouco diferente, porque é muito mais grave. Quando é infarto, a gente já fala em uma chance de mortalidade muito alta. Então, isso é que eu acho que faz essa grande diferenciação de ganho de vida de 7 anos se fosse prevenida, né, no caso, as doenças cardiovasculares. Ou seja, isso aqui retrata perfeitamente que qualquer medida profilática para doenças cardíacas vai lhe dar muito mais tempo de vida. O impacto é incrível quando você consegue fazer uma prevenção. E tem como fazer esse tipo de prevenção. O exercício físico, obviamente, está entre eles, né? Está entre eles. Lembrando todo mundo, exercício físico, guarda isso, olha só, isso aqui não é um dado estético, isso aqui é um dado de saúde e sobrevivência. Como eu sempre digo, se você vive mais, você fica mais tempo ao lado das pessoas que você ama. Se você quer viver ao lado das pessoas que você ama, se previna, exercício físico. Ricardo, toda consulta, eu chamo a atenção do paciente. Eu vou fazendo, eu concluo a consulta com minhas impressões diagnósticas, se a pressão dele está na meta ou não, se o colesterol está na meta ou não, se ele tem diabetes ou não, se o tratamento está sendo bem feito. E, por último, lá, se ele está sedentário ou não.
Então, eu sempre chamo a atenção. Cara, vamos tentar fazer atividade física, começa assim, assado, tal, procura um profissional para poder começar, ou então siga pelo menos a recomendação que eu estou te falando em tempo, de quanto tempo de atividade física é o mínimo que você tem que fazer. Alguns voltam com 1 ano e eu faço a mesma pergunta. Eu volto lá no trecho onde eu falo sobre atividade física e coloco sedentário ou não. E aí, começou a fazer e tal, seguiu. Poxa, doutor, não consegui seguir. Por que você não fez? Não, mas cada um traz algum dado, alguma justificativa, mas a grande maioria, pelo menos, tentou. Não que estejam fazendo, mas olha, eu tentei, é sincero. Eu tentei, mas as chuvas vieram e me atrapalharam um pouco. Para você ver como é, né? Eu estava vendo um vídeo de um... Eu acho que ele é um terapeuta com alguma relação com trabalhos de uma abordagem de saúde específica, e ele, talvez até nutricional. E ele diz assim, eu chego para numa palestra para um monte de gente, se tiver 100 pessoas, se tiver 1000 pessoas, e pergunto, todo mundo aqui sabe que o exercício físico é importante? Aí todo mundo levanta a mão. Todo mundo sabe que comer com qualidade é importante? Todo mundo levanta a mão. Mas quando ele perguntar assim, quem aqui está comendo com qualidade? Quase ninguém vai levantar a mão. Quem aqui está fazendo exercício físico? É mais ou menos essa situação, né? A gente sabe a fórmula e não a põe em prática. Que louco, né? E se tivesse posto em prática, a gente talvez tivesse um ente querido com a gente hoje aqui. Sem dúvida. E essas estatísticas não estariam assim. Rapaz, o negócio olha, eu li isso rapidinho assim, já fiquei assustado. Quanta informação sobre esse tipo de coisa aqui. Aí eu disse, caramba, tem um glossário lá de alguns termos, né, relacionados ao coração. Aí eu disse, eu vou fazer umas perguntas ao Saulo para ele esclarecer esses termos para a população em geral. Beleza. Vamos lá. Manda brasa. Eu peguei aqui, deixa eu olhar aqui no celular. Por exemplo, esse termo aqui, o AVC, acidente vascular cerebral. É o mesmo que o derrame? Isso, é a mesma coisa. A diferenciação é quando esse AVC ele pode ser que seja, por exemplo, isquêmico ou hemorrágico. Que o isquêmico seria por falta de sangue, por causa de uma obstrução, e o hemorrágico por um sangramento. Mas é a mesma coisa. AVC, derrame, é igual. O isquêmico ele é mais leve, o hemorrágico é o mais grave, no caso. Depende, Ricardo. Depende muito da extensão. O principal é se a extensão do tipo de AVC se for isquêmico, por exemplo, de uma área muito grande que englobe o encéfalo, o cérebro, aí esse vai ser mais grave. Depende muito da área. E o sangramento também. Quanto maior o sangramento, pior é. Eu tinha outra impressão, né? Eu achava que o isquêmico sempre ele era mais leve, né? Meu pai, por exemplo, teve AVC, né? Felizmente está vivo, está em bons cuidados, assim, mas ele foi isquêmico e evoluiu para hemorrágico. Né? Então, e quando evoluiu para hemorrágico, assim, aí os danos foram maiores, ele teve que fazer cirurgia, teve parada durante a cirurgia, 2 ou foram 3. Felizmente tá vivo, aí aguentou que o velho casca grossa, tudo assim. Mas eu imaginava que o hemorrágico, justamente, ele tinha essa coisa de ser mais grave, não tinha ideia de ser uma extensão. Tem mais a ver com a extensão. Inclusive, quanto maior é a área do isquêmico, maior é a chance de degenerar para hemorrágico. Fala então da arritmia. Certo? Exatamente para as pessoas. Então, a arritmia é qualquer tipo de distúrbio do ritmo do coração. Ou seja, a arritmia fora do ritmo. Então, essa arritmia ela pode ser com a frequência muito alta e pode ser com a frequência muito baixa. Ambas podem levar a sintomas. A arritmia, por exemplo, com a frequência muito alta, pode levar a palpitações, sensações de coração acelerado. E a arritmia, quando a gente fala de brade, ou seja, devagar, lento, podem levar, por exemplo, a desmaios. É mais comum. Ela é mais tranquila do que a arritmia, não é não? A bradicardia? Depende muito, Ricardo. Se o paciente que tem, por exemplo, a arritmia, por bradiarritmia, frequência cardíaca baixa, se for por um bloqueio em uma estrutura chamada nó atrioventricular, ele pode levar, por exemplo, quedas, fraturas. Dirigindo, passar mal, dirigindo, um acidente, exatamente. Né? E com a frequência cardíaca aumentada, normalmente ele vai ter primeiro a sensação de que o coração está muito acelerado e algo ele vai fazer. Ele não vai ficar em pé. Dificilmente ele... Acredito que a ideia seja sentar, seja ficar um pouco mais tranquilo e ganha tempo para chegar no hospital. Então, cada uma delas tem o seu grau de gravidade, mas depende muito de cada arritmia. Entendi. Quando eu digo assim, sofreu um ataque cardíaco. Seria um infarto, sofreu um infarto. Um infarto, né? Muito bem, então diz aí qual é a dinâmica do infarto. O infarto é exatamente o quê? É a obstrução da artéria que nutre o coração. Isso acontece geralmente, é uma doença de décadas. A gente tem um mau legado aí, né, da nossa alimentação, colesterol alto, falta de atividade física, tabagismo, diabetes, hipertensão, entre diversos outros fatores de risco, principalmente o genético também. Hoje em dia é um tema muito debatido. E isso faz com que,
Quando esses fatores estão descontrolados, as plaquinhas de gordura começam a se formar. E uma das artérias que são mais importantes é justamente são as coronárias. Essas placas de gordura se formam e em algum momento elas se rompem e aí leva ao infarto, que justamente é a falta de sangue em uma área determinada do coração. Essas placas de gorduras, elas surgem em função de quê? Qual foi a besteira que a gente fez para surgirem ali? É um conjunto de fatores. Os principais são esses, de diabetes, hipertensão, colesterol alto, sedentarismo e cigarro. A má alimentação está dentro, né? Então, sem dúvida, sem dúvida. Porque justamente a alimentação é ela que vai determinar se o paciente vai ser não dislipidêmico, ou seja, se vai ter colesterol alto. É um dos fatores. Claro que existe o genético também. Tem uma palavra aqui sim, que eu tenho visto muito agora, até depois do Covid, que é embolia. Certo. O que é embolia? Embolia é quando há uma formação de um coágulo. Geralmente esse coágulo se forma nas pernas, dos membros inferiores, nas veias, e esse coágulo, por algum motivo, ele se desprende da perna, vai até o pulmão e causa é como se fosse um infarto pulmonar, ou seja, aquela ausência de sangue chegando no pulmão por conta de um coágulo que está preso nas artérias do pulmão. E a trombose? Ela pode ser cerebral e pode ser A trombose é formação de coágulos e é um coágulo, é a formação de um coágulo. Certo. Ela pode ser distribuída em qualquer parte do corpo. Eu vi trombose cerebral e coronariana, por isso que eu perguntei. Isso, exato. Exatamente, a trombose coronariana ela se forma no infarto, quando tem aquela ruptura daquela placa de gordura. O AVC é justamente a mesma placa de gordura que sofre o mesmo rompimento e a formação de coágulo. Então também deixa de ser nutrido as artérias da cabeça, né, do cérebro, e forma o AVC. No caso da embolia, principalmente a embolia pulmonar, que a gente mais vê aí depois, foi discutido muito no pós-Covid, é uma formação de um coágulo da perna. A partir desse coágulo da perna, ele se desprende, sobe as veias e o primeiro local que ele para é justamente no coração, no pulmão, né? Não entendi. E aí o bicho pega, né? Aí é doença grave. Aí precisa realmente uma ajuda muito rápida para que o paciente não evolua, inclusive para a morte súbita. Vi alguns casos, inclusive, passaram por mim no pós-Covid. E essa história assim, de pressão, eu tenho pressão alta, eu tenho pressão baixa, né? Todo mundo fala isso, eu tenho pressão alta, eu tenho pressão baixa. O que seria a pressão alta e a pressão baixa numa linguagem popular? Olha, o ponto de corte é 14 ou 140, né, por 90. 140 de sistólica e 90 de diastólica. Níveis acima disso são considerados como hipertensão arterial. Abaixo disso não são considerados como hipertensão arterial. Então, o paciente que ele vem relatando que é hipertenso, provavelmente em algum momento do acompanhamento dele, ele teve uma pressão acima de 14,9. Pessoal, eu fui criado acreditando que 12/8 é a ideal. Isso é só é um número... É senso comum, né? Não é crítico, não, né? Não. Na verdade, depende muito do tipo de paciente. Tem alguns perfis de paciente que eles se beneficiam muito com pressões abaixo de 14/9, ou seja, de 140/90, ou seja, 135/80, enfim. E outros perfis de pacientes, principalmente os com maior risco, se beneficiam mais de pressões mais baixas, 12/8 ou até abaixo de 12/8. Entendi. Para você ter uma ideia, Ricardo, estamos conduzindo, porque eu sou professor do SESMAC, acabei também não mencionando, da parte de cardiologia, e o que acontece é que lá nós conduzimos alguns estudos clínicos. E um deles, inclusive, é conduzido o PI, né, que é o principal investigador, é o Dr. Marco Mota. E um desses estudos é justamente para identificar se a melhor pressão arterial sistólica é entre 135 e 140 ou abaixo de 120. Isso aí nos pacientes hipertensos e com diabetes. Esse estudo provavelmente é um estudo gigantesco, talvez o maior do que já aconteceu, mais de 9.000 pacientes. Provavelmente vai ter mais alguns anos aí de segmento para a gente tentar identificar isso aí. Assim, isso me chama muita atenção, né? Porque como eu trabalho com exercício físico, né? Eu acho que são dados que a gente tem que saber. Assim, depois eu gostaria que você me explicasse quais são aqueles dados que não podem faltar a um profissional da minha área para a gente trabalhar com as pessoas, seja atendendo elas em casa, seja atendendo na academia, onde for. Coisas assim que são realmente importantes, que eu creio, antes que você me responda, que a gente não tem. Muito pouco. Muito pouco de nós temos esse conhecimento para, numa emergência, ou para conduzir ao longo do nosso treinamento a pessoa, dos dias, dos meses que a pessoa estiver com a gente, de uma forma segura e eficaz também. Eu vi, né, nessa busca que eu fiz, uma coisa muito curiosa, dizendo assim, que já relacionado ao exercício físico, uma pessoa que é ativa fisicamente,
que tem a pressão dita alta, entre aspas, tem menos chance de morrer do que uma pessoa que é sedentária e tem a pressão baixa. Faz sentido? Faz sentido, sem dúvida. Assim, na verdade, o paciente que é hipertenso, quando tratado e juntamente com a atividade física, obviamente que o risco dele ele vai baixar muito. Tem formas, inclusive, de calcular esse risco, que a gente chama de risco cardiovascular em 10 anos, de desenvolvimento de AVC e infarto. E nesse risco, uma das perguntas é justamente essa, se a pressão do paciente está controlada ou não, se ele está usando medicamento ou não. Então, certamente, ele bem medicado e fazendo atividade física vai ter um risco menor. Do que uma pessoa sedentária que tem ela mais baixa. Isso, exato. Mas claro que a individualização de caso ela tem que ser feita, né? Não, eu disse isso porque isso era dito como uma pesquisa, foi uma constatação. Não vou lembrar agora o dado, né, mas também era americana quando estava fazendo essas pesquisas aqui. Então, agora a gente vai àquilo que para mim é muito importante, que é relacionar com a minha área, que é a área do exercício físico, tá certo? É assim, na minha cabeça existe uma relação, exercício físico com o coração. Direta, uma relação direta. Né? Desde quando eu estou prescrevendo um exercício, seja ele aeróbio ou seja anaeróbio, né? E passando desse ponto, da minha maneira como conduzir, de aferir, se for necessário, sempre que estiver fazendo exercício físico, os batimentos cardíacos ou a pressão do aluno, ou se isso não é necessariamente importante, porque a gente sabe que hoje a gente tem os smartwatch que dão várias informações. Até que ponto esses equipamentos eles são realmente úteis e fidedignos e tal. Então, eu queria que você fizesse um apanhado dessas coisas que eu coloquei aqui para você. Exercício físico, as maneiras de monitorar eletrônicas de hoje, se é necessário, ou quando é necessário, ou se em alguns casos você não precisa fazer realmente isso, mas a relação do exercício físico e o entendimento do que são as possíveis doenças e como prevenir para o aluno. Beleza. Então, Ricardo, é importante. O aluno que faz esse tipo de monitorização, ele tem que ser guiado por exemplo, um teste ergométrico ou, melhor ainda, se for um ergospirométrico. O cardiologista ele pega esse resultado, ele vai fazer a análise daquele aluno e ele vai conseguir dar ali um valor de frequência cardíaca. E isso é mais importante ainda para pacientes atletas ou que querem melhorar a sua, por exemplo, performance durante uma atividade física que seja uma corrida vigorosa, exatamente, uma corrida, bicicleta. Então, ele consegue, a depender do resultado desse exame, o ergospirométrico, que ele pode, inclusive, repetir esse exame depois de tantos meses, ele vê o quanto ele melhorou e que esses parâmetros de frequência cardíaca mudaram. Então, para nos auxiliar a isso, o smartwatch, ele ajuda muito. Porque é fidedigno? Muito, muito. Ele, inclusive, não só o Apple Watch, mas também tem relógio da Samsung, que ele identifica a arritmia cardíaca, que é justamente uma das principais causadoras de acidente vascular cerebral. O Apple Watch, ele consegue identificar, ele gera um traçado, e esse traçado, quando ele identifica que deve ser uma arritmia chamada fibrilação atrial, ele dá um recado ao paciente. Provavelmente há a presença de uma arritmia, procure o seu médico e você ali consegue até registrar um traçado em PDF durante alguns segundos e isso você pode ser enviado para o médico. Então, a tecnologia veio para nos auxiliar e a gente deve lançar mão sem dúvida. Agora, vamos considerar que a pessoa é assim, como eu que não tenho smartwatch, eu não tenho, muita gente não tem, que deve estar nos vendo aqui, e assim, mas ela está sendo assistida por um professor numa sala de academia, enfim, em algum lugar. Assim, como é que esse profissional deve conduzir, já que, na verdade, a maioria das pessoas não tem acesso, porque eles ainda são itens meio caros, né? Principalmente os mais precisos nesse ponto de vista, assim. Como é que você acha que o cara deve conduzir? Quais são os cuidados que a gente deve ter lá na sala de musculação, por exemplo? Uma das coisas que você pode lançar mão é para os pacientes que já são hipertensos ou os que vão iniciar atividade física, antes da atividade física, fazer a avaliação da frequência cardíaca, da pressão arterial. Com relação à pressão arterial, caso esteja muito alta antes da atividade física, é interessante que esse paciente ele procure, antes de iniciar, o auxílio médico para entender o que está acontecendo com ele. Se aquela pressão arterial ela realmente está aumentada, se às vezes é uma ansiedade, enfim, um estresse, ou até a doença hipertensão arterial sistêmica, porque a gente sabe que tem alguns graus de hipertensão, principalmente quando a pressão está acima de 160 sistólica, que não é interessante ele fazer atividade tipo, por exemplo, musculação, porque nesse tipo de exercício há um aumento muito grande, né, da pressão arterial, isso pode prejudicar o paciente. Agora, de praxe, a minha opinião é que durante a atividade física não seja aferida, porque nesse momento, inclusive, há um aumento da pressão arterial. Isso é comum acontecer. No teste ergométrico é clássico. Se você pega um teste ergométrico que vai olhar o segundo minuto, quarto, sexto minuto,
a pressão arterial ela sobe, ela sai de 12, 13, ela vai para 15, vai para 160, na verdade. Em alguns casos, tem um comportamento hiperreativo, que vai para 200, 220. Esses pacientes precisam ser investigados. Entendi. Durante o exercício, né, se a gente for realmente utilizar o smartwatch, o cara começar a olhar e se ele for hipocondríaco, ele vai pirar. Porque na musculação, por exemplo, vai começar a subir, e a gente sabe que após o exercício ele tende a descer e ficar em níveis interessantes, né, até após o exercício por algum tempo, né? O aluno, ele não entende muito essa explicação. Eu estou com você aqui, que a cardiologista vai me ajudar. Como é que pode subir o tanto e de repente descer o tanto? E é por isso que você me disse que a atividade física, o exercício físico orientado faz bem. Explica esse fenômeno para as pessoas, porque, de fato, na cabeça do leigo, você vê que no exercício que é algo benéfico, a sua pressão está subindo, tem cara que larga o peso, se for fazer, não. Porque ele entende que aquilo ali é perigoso. Ele não aceita a ideia, ou fica, pelo menos, desconfiado de que não vai baixar a pressão significativamente depois e manter em níveis baixos, às vezes até mais baixos do que quando ela começou o exercício. Como é que acontece esse fenômeno para que o aluno não fique com medo? É a fisiologia, né, Ricardo? Nosso coração ele precisa de pressões aumentadas porque todo o nosso corpo está consumindo mais energia. Então, há uma necessidade de uma demanda metabólica maior e, para isso, o coração acelera e aumenta a pressão. Então, tem que acontecer. Inclusive, um dos parâmetros que a gente identifica que tem algum problema durante a atividade física é quando a pressão não sobe. Se a pressão não subiu, é problema. Ela tem que subir, mas desde que não seja um aumento muito exagerado. Vê que louco você dizer isso para o cara, se não subir é problema. Se não subir, é problema. É um dos fatores que a gente identifica a doença coronariana, por exemplo. Agora, veja só. Se o cara mantém ela ali, linear, durante o exercício moderado ou vigoroso, a gente tem que ficar de orelha em pé para o cara, então. Tem que ficar, com certeza tem que ficar. Isso, no teste ergométrico é bem interessante isso. A frequência cardíaca, quando você está... Um dos parâmetros que a gente observa para ver, inclusive, os pacientes que têm maior predisposição à morte, por exemplo, é se, após o pico do esforço, após o primeiro minuto, se aquela frequência cardíaca não caiu 12 batimentos por minuto. Se ela caiu, quer dizer que ele tem uma certa vagotonia, ele tem um certo preparo físico, isso é protetor, ou seja... Deixa eu entender, repete de novo aí para o pessoal entender. Como é que é? Após o primeiro minuto certo. da parada de uma atividade física, por exemplo, uma corrida, certo. Uma esteira, depois de 60 segundos, essa frequência cardíaca que estava, vou dar um exemplo, é em 180. Certo. Se ela cair 12 batimentos por minuto, ou seja, 168, não é isso? Sim. Se caiu a mais do que 12 batimentos por minuto, isso é protetor. Se caiu menos, e aí isso é a identificação de que o paciente tem um risco maior. É a vagotonia, isso é interessante ter. Caramba, legal, muito legal. Então fala pra gente aí de casos que você conhece, que você considera casos assim que são muito interessantes para a gente passar para a população, que pratica o exercício físico, de pessoas que sofreram alguma coisa, que foram reanimados, alguns casos curiosos que têm relação ao exercício e coração. Pode ser um caso que não foi um final feliz, pode ser um caso que teve um final feliz, mas nos dá casos assim para a gente cair na real e entender como é que acontece. Certo. Olha, Ricardo, acho que para começar, algo que vai chocar um pouco e depois algo mais tranquilo. Tá. O que choca, na verdade, é quando ocorre morte súbita. Então, tivemos um caso aqui em Maceió, que né, todo mundo acho que já ouviu falar, e tivemos também um caso de um jogador, inclusive, que jogou a Copa. O Eriksen, da Dinamarca. Eriksen, da Dinamarca, exatamente. E o Eriksen, ele teve um episódio de morte súbita durante o jogo. Essa morte súbita foi abortada, ou seja, o médico chegou na hora, conseguiu desfibrilar, enfim, ele voltou a viver ali. Ele tinha morrido ali, né? Exatamente. Que negócio. E a partir daí foi identificado que ele tinha uma doença que gerava uma arritmia cardíaca que levava à morte súbita. E mais interessante ainda, foi implantado um dispositivo chamado cardiodesfibrilador implantável e ele jogou nessa Copa. Pois é, o cara voltou a jogar, porque tem gente que acaba, porque eu sei que tem um cara chamado, não sei se você sabe o caso do Kun Agüero, que é um centroavante da Argentina. Ele era o centroavante titular, o cara estava jogando bola, ainda muito bem e tal. E aí foi identificado, eu vi uma cena recentemente dele pôr a mão no coração, assim, parar, se sentindo mal, e teve que parar. Né? Ou seja, poxa, o cara foi reanimado, o cara foi ressuscitado, na verdade, eu acho que é o termo adequado, e hoje está jogando, o outro não. Como é que mede esse risco? Porque o outro só simplesmente percebeu e falou, mas o outro não, o outro morreu, o cara trouxe de volta, e aí está jogando e o outro não está. Nesses casos de arritmias cardíacas, principalmente as arritmias do tipo taquicardia ventricular, que é o nome mais científico para isso, ou fibrilação ventricular, que é o que o Eriksen teve, ele não vai sentir praticamente nada. É o apagão de desliga, liga. Ele está acordado, do nada ele apaga. Então ele praticamente não vai sentir nada. É gente que morre dormindo, como diz? É assim? Existe. É isso? É praticamente isso aí. Não acordou não. É isso?
Foi dormir Sim. e acordou morto, né? Não é isso? É isso aí. Então, são essas arritmias justamente que levam a esse tipo de morte súbita. Se esse paciente que estava, esse atleta, né, que era colega de profissão, que estava na praia andando ou correndo, se ele tivesse tido um final, né, ele conseguisse ser reanimado de forma adequada, conseguisse chegar ao hospital e sobreviver a essa parada cardíaca, muito provavelmente ele iria também usar o cardiodesfibrilador implantável. Provavelmente seria indicado para ele também. Porque essas causas, elas voltam. Quando a gente faz atividade física, a gente sabe que quem tem a predisposição, ele na atividade física, ele pode ter realmente um risco maior de ter uma morte súbita do que os pacientes que não fazem atividade física. Então, vamos lá. Se eu tenho predisposição genética ou uma cardiopatia grave, quando eu faço uma atividade física intensa, principalmente as intensas, atleta, enfim, eu tenho um risco maior de que se eu fizesse uma atividade física mais leve. Então, esse é o caso desses casos aí, esses dois que eu comentei. E tem casos também, Ricardo, que são, claro, obviamente, mais leves, né? Como, por exemplo, para acalmar um pouco o nosso coração, né? Um paciente que é hipertenso e que ele é obeso, tem obesidade mórbida, principalmente, e ele chega com hipertensão arterial sistêmica. Tem perfis desse paciente nesse estudo que estamos conduzindo lá no SESMAC. Então, o paciente ele chega com hipertensão arterial sistêmica, com obesidade, é orientado ali uma atividade física para que ele perca peso, a equipe tem nutricionista, a nutricionista faz a orientação, ele segue, perde peso e a pressão baixa. É muito interessante. Ele sai de uma pressão de 15, 16, vai para 12, 13. E vive numa boa, normalmente. E vive normalmente. Deixa eu dizer para o pessoal aqui, ó, primeiro episódio do nosso Questão de Saúde, podcast e canal no YouTube, né? Quando você estiver assistindo esse episódio que a gente está gravando, você já vai poder sei lá, apertar o sininho lá, não sei nem dizer direitinho como é que é, se inscrever lá no canal e tudo, e vai poder seguir, né, as redes sociais também que eu vou passar para você, que tem relação com esse canal. Aí você vai poder comentar se você está gostando e a gente vai ficar muito feliz. Pode falar até que a gente não gosta de ouvir, não tem problema não. O negócio é falar a verdade, porque o coração, por enquanto, eu acho que aguenta. Depois eu vou fazer o exame com o Saulo. Ô, Saulo, é o seguinte, as pessoas falam de fatores de risco. Você falou de obesidade, é um fator de risco, certo? Cita alguns fatores de risco, porque em função disso eu vou te fazer umas perguntas que eu acho que são bem curiosas. Tem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Certo. Então, a idade está aí para todos. Ela é não modificável. A genética, mesma coisa. Não tem como a gente modificar até hoje. Só que tem os fatores que é onde a gente deve, principalmente, fazer investimento nos pacientes, que são os modificáveis, que aí entra a obesidade, um deles, a não realização de prática de atividade física, o sedentarismo, tabagismo, diabetes e a hipertensão arterial. Esses são os principais. Certo. Então é o seguinte, se eu olho para uma pessoa na rua, uma pessoa slim, como dizem, né? Corpo legal, tranquilo, jovem, tudo, eu acho que aquele cara não tem um potencial problema com o coração. Aí eu olho para o lado, tem uma pessoa que está andando com ele, um amigo, já é mais cheinho, tudo, um pouco mais velho e tal. Grosso modo, eu vou dizer, esse cara tem mais. Existe a possibilidade de ser o contrário? O que eu achei que deveria ter, não ter, e o magrinho ter? Existe. Como é que a gente sabe? A hipercolesterolemia ou a dislipidemia, que é quando o colesterol é muito alto, ela é imperceptível. Ninguém não se sente nada e não se vê praticamente nada. Então, essa é uma das doenças que faz um aumento de risco para infarto e AVC incrível. Tem pacientes meus jovens, magros, e que têm o colesterol bem alto e que esses pacientes eles têm realmente um risco aumentado e a gente percebe isso na prática com o desenvolvimento de doença coronariana, que é das coronárias, de forma muito precoce. Aí o cara pode ter até pouco acima do peso, tudo assim, mas não tem nenhum tipo de problema cardíaco, né? Eu costumo dizer assim, que há pessoas que estão acima do peso, mas esse é o único problema de saúde que ela tem. No mais, ela é saudável. Aí eu estou dizendo isso porque a gente, quando está meio magrinho, a gente fica meio arrogante. Aí olha para o colega que está cheinho, a gente fica detonando o cara. Mas, na verdade, às vezes a gente está ferrado e não está sabendo. Então, o magrinho pode ser um ser arrogante, vamos trabalhar isso na gente. O negócio é fazer exame periódico para saber, né? Sem dúvida. Aí, saindo do magrinho, que olhava para o cheinho e tirava onda, mas o magrinho podia estar doente, eu vou para o cara que não é atleta, mas treina na academia de forma vigorosa. É aquela pessoa que quer esteticamente estar bonita. Homem ou mulher, não importa. E aí eu olho o físico perfeito, a pessoa está lá treinando pesado, largando peso, dando grito, gemendo na academia, aquela coisa toda. Assim, é um personagem na academia. Essa pessoa,
silenciosamente pode estar tendo alguma coisa e não percebe, visto que ela olha para si e acha assim, eu sou Superman ou Supergirl, porque o meu corpo diz isso, por fora. A perfeição por fora, mas por dentro não, né? Não, né? Sem dúvida, Ricardo. Quando a gente fala em o coração do atleta, e um cara desse é um atleta, né? Isso, ele não só trabalha a musculatura por fora, mas a musculatura por dentro. Todo coração de atleta tem algumas alterações que a gente consegue identificar e a gente sabe que alguns atletas, principalmente os que desenvolvem hipertrofia do miocárdio, eles inclusive podem desenvolver mais arritmia cardíaca do tipo fibrilação atrial, uma que eu comentei agora há pouco, que podia levar ao AVC, do que a população que não pratica atividade física. Eu estou falando dos extremos. Né? É um cara desse que faz, às vezes até usa anabolizante, enfim, mas que ele tem uma predisposição maior a ter arritmia do que um outro que não é um corpo tão vigoroso e tão atlético quanto o dele. Pois é, porque assim, tem a galera da academia, tem a galera do ego, né? Eu ouvi de um ex-fisiculturista, eu achei fantástico o cara falar isso assim. Eu já tenho essa concepção, mas não tenho coragem de dizer, não, porque eu acho que levar um murro de alguém um dia. Mas o cara me disse essa semana, eu já fui fisiculturista. E eu percebo que as pessoas hoje olham assim de lado porque não botam muito peso. Peso é ego. E, na minha percepção, na minha experiência, né, ao longo desse tempo que eu dou aula, eu sei que as pessoas às vezes exageram na sobrecarga, e a sobrecarga pode levar a um evento de um ataque cardíaco, por exemplo, durante o treino. Pode, sem dúvida. Teve um caso até interessante, Ricardo, comentando até sobre os casos, né? Então, há pouco tempo, procurou o hospital um paciente jovem, 45 anos, com uma dor no peito. E ele, de forma interessante, fazia academia, ele fazia toda a atividade física e acabaram me ligando para poder ver que caso era esse. E olha que interessante, um dia antes da academia, ele sentiu alguma dor no peito. No dia subsequente, foi para a academia, fazendo atividade física, sentiu uma dor forte no peito, como se fosse rasgando, segundo o relato dele. E esse paciente ele veio a morrer um dia depois, um pouco antes da cirurgia. Era o que a gente chama de dissecção de aorta. Então, a atividade física, ela deve ser feita, a gente, inclusive, fala isso muito, né, claro, para o paciente, mas contanto que o paciente não tenha nenhum sintoma durante a atividade. Então, uma coisa é você entrar na atividade física sentindo algo, não pode negligenciar. Certo. Se sente principalmente uma dor no peito, não é para realizar, procura o médico, faça o atendimento, identifique o que é, e na maioria das vezes é algo que não é tão grave e aquilo lá se segue. É que os camaradas gostam de dizer assim, porque tem um termo hoje, né, a gente tenta trabalhar o exercício físico com a qualidade do gesto. Vou fazer o exercício que for, eu quero pelo menos tentar fazer com que meu aluno tenha um gesto motor que seja adequado para ativar as musculaturas que eu quero e que seja seguro. E isso, indiscutivelmente, acaba mexendo muito com a sobrecarga. Porque para você fazer o melhor gesto, enquanto você não estiver fadigado, você vai fazer. Mas se a sua musculatura, à medida que você vai fazendo as repetições, começa a fadigar, você vai comprometer o gesto. Tem gente que já começa com o gesto comprometido, porque o ego tem que botar a sobrecarga. Aí a gente que não quer colocar a sobrecarga de início, que a gente quer colocar aquela coisa equilibrada, gesto e sobrecarga, aí o pessoal diz que a gente faz treino fofo, de forma pejorativa, né? Aí vai nessa onda, estou logo avisando a vocês aí e tal, que diz, treino fofo não ajuda, né? Bom, treino fofo tá um monte de gente viva aí, os outros eu não sei, não. É o meu treino é fofo, né? Treino fofo, aí não, você treina bem, né? O Saulo é meu aluno, há algum tempo a esposa do Saulo já foi minha aluna também, assim, e quem me conhece e segue minhas redes sociais, que já viu que às vezes, assim, entre 5 e 6 da manhã eu fico correndo atrás de 3 meninos durante os exercícios, pequeno, de 1 ano, 2 de 1 ano e um de quase 3, são os filhos deles, assim. Ou seja, eu também treino a parte aeróbica, pelo menos, quando dou aula para eles. Entre 5 e 6 da manhã. É bom para começar o dia, né? É bom para começar o dia. Se eu não tiver tempo de ir para musculação, já fiz o aeróbico. Mas é isso mesmo. Então, assim, e aí agora eu vou para o caso do pessoal que toma anabolizante, tá? É fato que isso acontece com muita frequência há muito tempo. Só que antes era muito ligado à performance. Os caras que tomavam anabolizante eram caras que eram fisiculturistas, que competiam ou que tentavam ser. Então, assim, os caras podiam até não vir a se tornar, mas era o propósito dos caras. Então, assim, se entendia, porque a performance para esse esporte chega a esse ponto. Né? É necessário, faz parte disso, assim, tal. Eu nem sei como é o sistema de doping deles em competições, não sei realmente falar, não. Mas, assim, era muito comum. Já as pessoas que usam hoje em dia, eu vejo muito, pelo menos assim, é fácil de perceber isso na academia, a gente acaba descobrindo, vão muito por questões estéticas, né? Tanto é para ganhar volume muscular ou para secar. A ideia é a seguinte, ela é estética. Ou eu quero ficar muito forte tal, e depois que eu estiver forte, eu quero trincar.
E a mulher não, normalmente ela já quer ficar mais magrinha e trincada. Mas ambos fazem uso de esteroides anabolizantes e tal, de qualquer forma que eles tenham para fazer isso. O impacto no coração, negativamente falando, é certo, não é? Tem um estudo que é até americano, que ele até fala que após a 4ª semana de uso de esteroides, claro que a depender da dose, já se tem uma alteração do coração. Já tem uma alteração que é perceptível ao ecocardiograma ou ao eletrocardiograma. Isso foi feito com acompanhamento, simplesmente com eletrocardiograma pré e pós. De 1 a 2 meses já começa a ter alguma alteração. E não é só no coração, mas nos vasos e, claro, os outros órgãos a gente já sabe, né? No fígado, enfim. Mas aumenta, sim, o risco de desenvolvimento de doença coronariana, aumenta o risco de envelhecimento vascular precoce, aumento de hipertensão arterial sistêmica, a chance de você se tornar hipertenso aumenta, e aumenta também a hipertrofia do miocárdio. Assim como há a hipertrofia dos músculos, o coração também passa a ficar hipertrofiado. A musculação em si, sem uso de anabolizante, pode ter essa hipertrofia do miocárdio? Pode, mas geralmente de forma muito mais discreta do que se fosse com o uso do anabolizante. É o famoso coração do atleta. Isso acontece em maratonistas. A gente vê que o coração ele é um pouquinho mais hipertrofiado. Mas o maratonista, muitos que param de treinar, e voltam o miocárdio ao normal. Já que faz uso do anabolizante, a chance é um pouco menor. Eu tenho um monte de amigos que são triatletas hoje, né? Que eles participam aqui direto de provas e viajam e tudo mais. Você, como cardiologista deles, supondo que você fosse um cardiologista de um deles, o que você diria? Vou me preparar, eu já sou triatleta. Doutor, o que é que você recomenda que eu faça por medida de segurança ou até mesmo para melhorar minha performance? A gente tem uma grande diretriz, que é brasileira, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, deve ter uns 2 ou 3 anos de publicação, que ela faz esse guia, essas orientações gerais. Geralmente é com eletrocardiograma. Os que querem realmente ser atleta, um maratonista é um atleta, né? Alta performance, ele precisa de um ecocardiograma. Isso é algo que foge um pouco ao que está na diretriz, mas habitualmente isso é feito pelo cardiologista. E um teste com prova do tipo ergospirometria ou o teste ergométrico. Hoje, felizmente, crianças já são adeptas do exercício físico orientado por profissionais em casa, seja natação, seja o dito funcional, enfim. Existe risco para criança durante o exercício físico ou crianças que não fazem exercício físico, mas têm atividade de criança normal, que nasce com uma pilha alcalina, né? Que não acaba nunca, de ter algum problema cardíaco ou até mesmo uma morte súbita? Existe. É raro, muito raro, mas existe. Esse mesmo guia que eu comentei do Brasil, quando a gente fala do americano, né, o guideline americano, ele não faz essa recomendação. Para crianças não é necessário, por exemplo, um eletrocardiograma para todos. Eles entendem que o eletrocardiograma ele acaba podendo atrapalhar mais do que ajudar. Aqui no Brasil, para crianças não é algo obrigatório. Quando é atividade recreativa, de escolar ou até algo que nada profissional ou nada como forma de competição em atletismo. Mas quando passa um pouco, dá um passo à frente, ou quando o atleta ele quer melhorar a performance cada vez mais, mesmo quando criança, aí sim se torna necessária essa avaliação. Pois é, que coisa curiosa, né? Assim, a gente tem que olhar desde criança, numa condição de atleta, seja profissional, amador, ou, sobretudo, e principalmente sedentário, essa questão do coração. A gente espera que nós, homens nordestinos, eu me incluo nisso, assim, a gente tenha esse cuidado e a gente comece a olhar para isso aí mesmo, assim. Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente é pai, é o meu caso, eu já começo a olhar. Até um dia desse eu não queria nem ter plano de saúde, eu passei a pagar depois de muita pressão, porque eu achava que era um dia jogado fora, né? Mas, enfim, temos que ter esse cuidado. Então, eu gostaria que, para a gente finalizar, e já agradecendo a tua participação, a sua ajuda para mim, né, no meu primeiro episódio aqui com o pessoal, que você fizesse as considerações que você acha necessárias para a população em geral. Você pode ficar à vontade e dizer assim, olha, eu acho isso importante. Fique à vontade, fala tudo aquilo que você acha que é importante num momento como esse, uma oportunidade como essa. Ricardo, assim como quem viu aí desde o começo, né, sabe que a gente comentou sobre todos esses fatores de risco, sobre a hipertensão, acho que 3ª ou 4ª vez que eu estou falando isso, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, importantíssimo sair da inércia. Tem que sair da inércia, não dá para ficar parado em casa. E mesmo com pandemia, hoje tem tanta possibilidade, né, de você fazer uma aula online, tentar buscar um auxílio de um profissional de saúde.
online, mesmo com prescrição de uma forma de atividade física adequada, ou seja musculação, caminhada, todos eles têm o seu benefício, cada um, claro, tem uma diferença de um para outro, mas que saia da inércia, que passe a fazer atividade física, tente pelo menos perder peso, chegar ali num índice de massa corpórea adequado, né, que seria um pouco abaixo de 25, tentar ver se reduz também o tabagismo ou até abolir, parar mesmo de fumar e tentar ter boas práticas de vida. Acho que isso é o principal para que essas doenças cardiovasculares, esses dados tão alarmantes que o Ricardo passou aqui para a gente, que eu acho que deve ter chocado muita gente. Primeira vez que eu vi isso, fiquei muito chocado também, para a gente ver se a gente consegue reduzir essa estatística que é tão alarmante e tão assustadora. Saulo, beleza mesmo, e eu vou fazer um depoimento aqui, assim. Dizem que em casa de ferreiro, espeto de pau. Não é o caso do Saulo, não. Porque eu comecei treinando a esposa dele quando gestante. E depois comecei a treiná-los. Hoje ela já teve os meninos e eles continuam treinando às 5 da manhã. Então, assim, tem um outro colega personal que dá suporte também. Então, assim, o Perereca, um grande abraço. O que é que acontece? Ela treina às 5 da manhã, ele treina às 5 da manhã, com os meninos ali, não tem desculpa. Ou seja, está correndo atrás porque sabe da necessidade. E cabe a gente realmente reduzir os riscos. É uma questão de responsabilidade, autorresponsabilidade e responsabilidade com quem você ama. Porque se você é pai, você tem que pensar nos seus filhos, você quer viver mais tempo para poder cuidar deles, estar perto deles, curtir os seus filhos. Então, para isso, você tem que cuidar da saúde. É muito importante. Eu já aproveito para agradecer a quem está aqui no meu primeiro podcast, que também é seu, que é nosso, assim, questão de saúde. A gente vai voltar com mais episódios, com coisas interessantes para a gente discutir. E desejo a todo mundo um ano bacana, porque a gente está gravando na última sexta-feira do ano, e quando vocês assistirem esse programa, já vamos estar em 2023, e a gente torce que, apesar de qualquer dificuldade que você encontre, seja um ano de muita esperança para todo mundo. Obrigado, gente. Valeu, Saulo. Muita luz e muita paz. Um abraço, valeu. Show.